Opa, agora deu certo. Oi, boa noite. Na cara. Tudo bom? Talvez sejamos só nós. É? Aí, A Marli me mandou agora uma mensagem, 5 horas. Que ela mandou mensagem, ela me ligou, dizendo que ia precisar levar o Parma no PPA. Não está legal, tal, não, vai lá, né, cuidar da saúde, é o que importa, né? Então, vamos fazer só nós. Aí, você está fazendo, Lucélia? eu vou fazer a prece inicial e a prece final. Tá. Mas eu posso fazer outra coisa também. Precisaria da leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho? A Eliane vai fazer as vibrações. Aí precisaria ler o Evangelho, ou você ou a Eliane. Certo. Eu posso ler, aí vocês ajudam a explicar. Vai, fica tranquilo. Ô, Lucélia, a gente explica. E eu faço as vibrações. Que item que é mesmo do Evangelho? É o capítulo 19, item 11. Item 11. Ele não é grande, pelo jeito. Fé, mãe da esperança e da caridade. Isso mesmo. Certo. Já está aqui do jeito. Opa! Então, vamos começar então, Lucélia. Vamos, então. Vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora, agradecendo por estarmos aqui mais esse sábado. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, que o plano espiritual nos ampare e nos ajuda a assimilar tudo que vamos aprender. E vamos nos ligando a Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então, capítulo 19 e item 11, né? Pode ler? Pode, claro. Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de serem cumpridas as promessas
do Senhor. Porque se não tiverdes fé, que esperarei? Não é a fé que vos dá o amor. Pois se não tiveres fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável. Pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se ao que não a possui e nem mesmo desejaria possuí-la. Enquanto as palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la ao homem. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que sejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação. Essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazem. Segue os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-lo. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. José, Espírito Protetor, não sei falar, 1862. Oi, Fê. Olá. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Desculpa eu ter atrasado um pouquinho para te aceitar, que eu demorei um pouquinho para achar onde estava. Ah, imagina, Carlos. Nossa, eu que atrasei hoje. A hora que eu olhei, eu falei, ai, passaram 2 minutos. Mas vamos lá. Você vê que logo no começo, ele diz, a fé para ser proveitosa deve ser ativa. A gente já falou, né, em algum momento, você pode sair para fazer uma oração, para fazer uma meditação, num lugar tranquilo, num sítio, numa fazenda, numa montanha. Mas isso tudo faz você fazer a conexão com o plano maior, com a espiritualidade. Mas se você não fizer disso um proveito para as outras pessoas, ela não é uma fé raciocinada. Ela é uma fé muito egoísta, só para você. Você precisa fazer alguma coisa. Tanto que na própria palavra oração, ela traz o início no orar e depois a ação. Eu devo orar, mas eu devo agir. E individualmente, nós podemos fazer algumas coisas. Individualmente, talvez a gente não consiga fazer muito. Mas a gente sabe que tem um colega de trabalho, um amigo, um parente, um vizinho, ou um inimigo, que não está legal, precisando de uma oração. A gente está fazendo. Já é algo que a nossa fé faz.
eu vou me reunir com a minha família, vou sozinho, vou fazer uma oração direcionada para ele, naquele momento que eu tenho essa condição para fazer essa conexão. Então, eu estou ajudando. Se é algo que eu tenho é material, ele está passando fome, está passando frio, e eu tenho condições, eu posso fazer. A fé não pode ser simplesmente dentro do templo, ou mesmo na nossa casa, somente nos momentos de oração. Ela precisa mostrar que nós fazemos alguma coisa. E esse fazer alguma coisa não é só pensando em mim. É pensando principalmente nos outros. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Todo mundo, inclusive, não sei se foi na semana passada ou na semana anterior, que fala, todos nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso irmão. Qualquer um de nós. O que acontece é assim, se eu esperar eu ganhar na Mega Sena para ter um monte de dinheiro para ajudar toda a população, eu não vou conseguir. Então, se eu não tenho dinheiro, se dinheiro não é o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Às vezes, eu posso ser um voluntário, seja na Santa Casa, seja no Lar dos Idosos, seja no Lar de Crianças. Eu posso ser voluntário. Esses dias eu estava assistindo a TV Mundo Maior e tem uma chamada para você ser membro do CBD. 3 a 4 horas semanais, se você tiver disponibilidade, para fazer o curso e depois do curso fazer os atendimentos. Isso também é uma forma de você estar ajudando. Ah, mas isso é muito para mim, é questão de suicídio, as pessoas vão ligar, eu posso me desequilibrar. Eu só citei o exemplo, nós temos muita coisa que a gente pode fazer. Nós não podemos achar que a gente não pode fazer nada. E nós temos condições de fazer alguma coisa sim, para que a nossa fé não seja simplesmente uma fé do papel, mas seja uma fé real, que vale para todo mundo, não só para nós. Algo mais, pessoal? É que nem Jesus, né? Jesus deu o exemplo, né? Que ele não guardou só para ele o que ele sabia, né? Sim. Ele saiu passando para todo mundo, porque ele podia ficar quieto e... Não, ele foi passando ensinamento para todo mundo. Ele é o verdadeiro exemplo mesmo, Jesus. E como? Bom, ele veio para ser o nosso exemplo, né? Ah, Belo exemplo. certo. Para ver como a gente precisa seguir ele, né? Não dá para a gente ficar só falando, né? É difícil. Eu admiro os evangélicos nessa parte, porque eu vejo, às vezes eles chamam, sempre quando eles chamam eu aqui, eu atendo, eu escuto eles, porque não é fácil, não. As pessoas não atendem, bate a porta na cara. E eu acho eles um exemplo, viu? Que eles vão nas casas, né? São humilhados, que as pessoas não atendem. Eu admiro eles nessa parte. É importante eles terem essa disposição, né? Eu tenho um filho que ele é evangélico, o caçula. E ele leva bem a sério. É importante levar a sério, qualquer que seja a religião. Se a gente não levar a sério, complica. Porque a religião, ela é um caminho. Se você realmente diz que faz parte da religião do espiritismo, da evangélica, da católica, que faça parte de verdade, né? É importante levar a sério. Muito bom. E que não tenhamos uma fé cega de achar que só o espiritismo é que salva. Não. Todas as religiões levam a Deus, praticando, fazendo tudo certo. Porque, na verdade, o que salva é o amor, né? Certo. Então, vamos para o Livro dos Espíritos. Nós estamos falando de preces. A pergunta 663.
Nós falamos de fé no Evangelho e vamos falar de preces agora no Livro dos Espíritos. Sim, é a lei de adoração. A lei é de adoração, mas você está falando do livro de preces. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor. Quando, entretanto, os assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias, frequentemente, ou o mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Por mais que a gente faça a nossa oração, por mais que ela seja uma oração fervorosa, raciocinada, com atitude, aquilo que eu preciso passar, que seja a minha expiação, eu vou passar. Eu preciso ter em mente que eu preciso passar para não ter que voltar e refazer. Mas, quantas vezes nós temos um anjinho da guarda que nos dá um conselhozinho no nosso sono, e a gente toma algumas atitudes que amenizam a nossa dor? Isso também acontece. Para isso, nós precisamos ser merecedores. O que é ser merecedor? É não blasfemar contra Deus com as dificuldades que eu tenho. É não ficar contra a espiritualidade que está tanto tentando me ajudar. Eu vou lá, sou espírita, frequento a religião, eu estudo e nada me acontece. Eu vou parar com isso. Eu sou evangélico, vou lá, o pastor fala, eu faço e nada acontece. Tudo isso que eu faço, não estou sendo resignado. E as pessoas confundem muito a palavra resignado com comodismo. E ser resignado não é ser comodista. O resignado vai aceitar a sua dor, vai aceitar que ele tem uma prova a fazer, mas ele vai lutar. Está doente. Ele não vai se entregar para a doença. Ele vai lutar com galhardia para sobreviver, passar por aquele momento. Por quê? Porque é importante para ele. E isso mostra a resignação. Porque eu estou fazendo de tudo para superar as minhas limitações. E isso, feito com exatidão, com correção, as nossas preces estão sendo atendidas. O que acontece é que eu quero orar que a montanha saia da minha frente. E isso não vai sair. Eu vou ter força para passar. Para a direita não dá, tem muita coisa, vamos para a esquerda. Eu vou ser incluído. Então nós vamos conseguir passar o obstáculo. Mas ele é lento e eu preciso aprender com esse obstáculo para não ter esse obstáculo de novo na minha frente na próxima encarnação. Esse obstáculo, essa dificuldade, essa dor, eu preciso aprender com ela. A prece ajuda, suaviza, ameniza, traz força para superar, mas nunca vai tirar da frente. Certinho, pessoal?
664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A prece não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado. Quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores, de um lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena. Se, do seu lado, ele contribuiu com a sua vontade, esse desejo de melhora, excitado da prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Mais uma vez aqui, a Lucélia citou o exemplo de Jesus, está aqui de novo, né? Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Orar para os mortos é muito importante. Isso ajuda. Não vai resolver. Eu sempre cito, e já citei nos nossos estudos algumas vezes, o caso da mãe de André Luiz orando por André Luiz. Pelo tempo carnal, foram 8 anos. Você orando 8 anos para uma pessoa, para ela poder ter o despertar de sair onde ela estava. Então, não é simples. E isso também depende de cada espírito. Tem espírito que está mais preparado, que está melhor, em menos tempo. Vai ter espírito que está mais atrasado, era mais rebelde, era mais rústico, mais duro, mais cruel. Vai demorar mais. Porque ele não se liga. Não é que a sua prece não é boa. Ainda hoje eu conversava com um amigo de Monte Alto e a gente tocou no assunto. As pessoas acharem que centro é fraco ou o passista é fraco. Não. O centro você foi, tomou o passe, você saiu bem. Se dali você já saiu pensando ruim, gritando, xingando, blasfemando, como que o centro é fraco? É você que foi lá para fazer uma coisa, você passou, você assistiu uma palestra evangélica, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, você tomou o passe, tomou água fluida, mas sai de lá xingando e brigando. De que adiantou? Então, quando você faz para um espírito que já desencarnou, como que é com ele? Ele vai receber. Agora, ele vai receber. O quanto ele recebe? Vai depender dele. É um bom espírito, é um espírito que trabalhou muito para ajudar os outros, vai receber bastante, vai receber logo, em pouco tempo ele consegue. O próprio André Luiz, citando dele, quando ele ajudava aquela senhora, ele não ajudava porque ele queria ajudar, aquela que orou por ele também. Ajudava porque a secretária dava um jeito de fazer com que ele ajudasse ela atendendo de graça. Ele tem, como ele não discutiu, não brigou e atendeu, valeu. Mas quem fazia todo o trâmite era a secretária dele. Então, quer dizer, ele ajudou, não vamos tirar o mérito dele, mas o mérito não é só dele. Então, a caridade propriamente dita, dele ter feito por vontade, não teve. Ele não era um espírito ruim. Olá, Pedrão. Então, ele não era ruim, mas ele não era um espírito evoluído. Então, nós precisamos ver, 8 anos é bastante tempo, concordam? Então, imagina nós, né? Temos aí umas dívidas a pagar. Então, é importante a gente começar a quitar esses boletos. Né? Se demorar para quitar esses boletos, vai ficando difícil. Mas, de novo, né? A gente tem o exemplo de Jesus, que fazia, quando precisava, as orações dele, se recolhia diariamente, diuturnamente, para fazer suas orações. E nós temos isso. Nós não precisamos de uma montanha para isso. Nós precisamos de um lugar que a gente consiga fazer essa conexão. E, às vezes, é o banheiro da nossa casa.
Não tem problema nenhum. O importante é a gente fazer a promissão. 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhe dirigis em favor daquele que vos inspira a afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles e ambos obedecerem à lei de amor e de união de todos os seres. A lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Quando amai-vos uns aos outros, é muito amplo, né? Por que é muito amplo? Eu tenho que amar, que nesse amai-vos uns aos outros, já tem inimigo, já tem minha família, tem aqueles que trabalham comigo, tem aqueles que eu encontro na rua. Amai-vos uns aos outros, encarnados e desencarnados. Então, é muito amplo. E aqui também, quando Jesus diz amai-vos, ele não está dizendo que o meu amor pela minha família vai ser o mesmo amor que eu tenho por aquela pessoa que me prejudicou. Não é o mesmo, a gente sabe que não é. Mas eu não posso querer lançar o ódio para cima dela. Por quê? Nós vamos receber, a vida é um bumerangue. Tudo que eu emito, tudo que eu jogo, me volta. Se eu emito pensamentos ruins, energia negativa, isso vai me voltar. O tempo vai trazer. Às vezes, passa 5, 10, 15 anos, você é acometido de um mal-estar, você diz, nossa, por que isso estava cuidando tão bem da minha saúde? Só que há 20 anos atrás, você fez um monte de coisa errada para os outros. E isso ficou em algum momento, vai ter. Se você, depois disso, tivesse corrigido, tivesse ido, você talvez não estivesse passando por aqui agora. Então, nós precisamos lembrar disso. Não sei se vocês já assistiram, nós estamos assistindo a série The Chosen. E ontem a gente viu o segundo episódio da 4ª temporada. E Jesus, conversando com Mateus, pede para ele perdoar Pedro. E ele fala assim, mas por quê? Ele não me perdoou. Então você vê, já naquela época os dois ali picudos. Mas você também errou contra ele. Então, pede desculpa pelos seus erros. E Mateus passa um pouquinho, vai lá e pede desculpas. Pedro, endurecido, meio que ignorou. Procurou Jesus. E Jesus falou assim para ele, mas por que você não me perdoou? Você nunca errou também? Você só acertou? E conversa com ele. Daí a pouco, ele sai procurando Mateus, corre e dá um abraço. Diz, eu te perdoo. Por quê? Mateus era cobrador de impostos. Então, ele exigia muito de Pedro naquela época. Ele era o cobrador, antes deles entrarem para apóstolos. E essas mágoas ficam. E, gente, não é porque era apóstolo de Jesus que não é igual a nós, né? É tudo igual.
A matéria é a mesma. Então, a gente precisa, às vezes, isso fica no nosso subconsciente, não é todo dia que você está pensando mal daquela pessoa. Fica lá no subconsciente. Passa um tempo, você lembra daquilo, pronto. Fica vermelho por dentro. Querendo, você ainda não conseguiu superar aquilo. E se você não superou aquilo, o que vai acontecer? Você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema, você não vai conseguir. Então, é muito importante para a gente essa reflexão, quase que diariamente. O que hoje eu fiz para ajudar os meus irmãos e a mim? Onde eu errei que eu podia ter feito melhor? Porque muitas vezes eu julgo, assim, não querendo passar pano para nós, mas nós estamos procurando ser diferente. Então, às vezes o nosso erro é aquele negócio, é um erro tentando acertar. Muitas vezes nós pais fazemos isso. A gente não corrige como deveria o filho, mas não é que não corrige por negligência. É porque às vezes a gente acha que, puta, eu já fui tão repreendido na minha época, né? E agora eu vou dar uma aliviada. E nem sempre você pode. Então você precisa ter essa consciência. E no mundo de expiação de provas, isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. Porque você vai errar. E esse erro vai ter consequências. Então, nós precisamos estar sempre pensando, para a gente fazer essa oração, essa prece em favor de uma pessoa que já morreu, eu preciso estar tranquilo com ela também. Porque senão pode virar assim, mas você está orando por mim por quê? Você está com arrependimento? Então, a gente precisa estar bem para a gente poder superar as nossas limitações e dificuldades. Para encerrar, podemos orar aos espíritos? Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus, os executores de seus desígnios. Mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Agradável a Deus, também a gente não pode interpretar o agradável como aquelas coisas, tem que agradar, um bonzinho, não é isso. Esse agradável quer dizer assim, está de acordo? Não vai sair dos padrões? De acordo com a lei divina? Nós estamos estudando a lei de adoração. Isso está de acordo? Se tiver de acordo, vai acontecer. Se não tiver de acordo, não vai acontecer. E não podemos esquecer que mesmo o nosso anjo de guarda, ele também tem limites. Não é tudo que ele pode fazer. Ele é um espírito superior, mas não é... Ninguém vai derrogar a lei divina. Vai ter que cumprir a lei divina. Então, se o seu pedido estiver fora, não vai ser aceito. Nós precisamos fazer os pedidos, mas saber do que a gente está fazendo. Para a gente não incorrer no erro. E todas as preces chegam, todas as preces bem feitas, do fundo do coração, chegam até Deus. Levadas por quem? Pelo nosso anjo de guarda, por Jesus, por esses irmãos que nós estamos aqui hoje reunidos no estudo. Vão ser levadas. O que acontece daí para frente tem uma série de coisas. Dentre elas, se eu estou agindo corretamente para ser merecedor. Falei bastante, gente. Deus seja. E aí, mais alguma coisa? Mais algum complemento? Podemos continuar, então? Vamos às vibrações? Vamos. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso coração e vamos pedir a ajuda da espiritualidade amiga, para que eles possam estar conosco em nossos lares, nos unindo em pensamento, em amor e paz, e pegar neste momento todas as nossas vibrações
e jogar e lançar para o nosso universo, por todo o nosso planeta, o mais longe que as nossas vibrações possam chegar. Vamos também pedir pelo Brasil e por Portugal, onde está a nossa irmã Conceição. Muitas vibrações de luz. Vamos também lançar uma faísca da paz e pedir por países que se encontram em guerra, que as nossas vibrações de paz possam chegar até eles. Pedimos também muita luz, muita paz para todos os irmãos que neste momento, pelos nossos idosos que se encontram em abrigos, asilos, casas de repouso, irmãos que se sentem abandonados pelos familiares, que a nossa vibração chega como forte abraço até eles. Pedimos pelas crianças que estão em orfanatos, creches, que já não têm mais seus pais, para que neste momento possam lhe dar um carinho, um afago, mas que as nossas vibrações cheguem até eles e também possam acalmar os seus corações. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão em cadeias, presídios, penitenciárias, irmãos que cometeram delitos e estão neste momento sem a sua liberdade. Eles também são os nossos irmãos e que nós possamos chegar até eles com essas vibrações, acalmando e dando-lhe um forte abraço. E vamos pedir por aqueles irmãos que estão em hospitais, estão em um leito de UTI. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão em pronto-socorros, que eles possam ser atendidos, que eles possam ser agraciados pela nossa vibração de saúde e paz. Que todos os irmãos que lá se encontram possam receber essas vibrações de saúde. Pedimos pelos trabalhadores de todos esses lugares. Lugares difíceis, às vezes, de trabalhar, mas que eles possam chegar no seu serviço, no seu trabalho, sempre com um sorriso, disposto a dar carinho e amor a todos que lá se encontram. Vamos também pedir, Pai, por aqueles irmãos que não têm um lar, irmãos que estão em situação de rua, que eles possam ser agasalhados pelas nossas vibrações. Aquele irmão que não tem um alimento material para saciar a fome, que possam chegar até eles o alimento espiritual que os amigos espirituais transportam até eles. E pedimos também, Pai, por aqueles irmãos que se encontram com vícios e neste momento estão em clínicas de tratamentos, que eles também possam encontrar força para continuar, ânimo, para continuar com esses tratamentos. Sabemos o quanto é difícil deixar um vício, qualquer tipo de vício. E vamos agora pedir
por aqueles irmãos que se encontram em depressão, irmãos que pensam em suicídio, que as nossas orações cheguem até eles, como forma de um abraço, de um carinho, e que eles possam ter força para continuar nesta encarnação, lutando por esta encarnação e por esta oportunidade que Deus deu. E vamos pedir agora por todos nós e os nossos familiares. Vamos pedir por aqueles irmãos que não puderam estar presentes. Pedimos que a espiritualidade visita a nossa irmã Marli e o seu esposo, que estão neste momento sendo atendido por médicos, os amigos, os irmãos de Bezerra de Menezes, possam ir até lá, cuidar do nosso irmão. Vamos agora pedir que a espiritualidade amiga fluidifique as nossas águas, com o remédio necessário para aliviar as dores. Que todos possam ter as águas fluidificadas. E vamos fazer uma grande vibração de amor por todos os irmãos que têm o nome na nossa lista dos assistidos. Todos. A espiritualidade amiga sabe onde cada um deles se encontra e sabe da necessidade de cada um. Pedimos que eles sejam amparados, sejam nas suas dores materiais ou espirituais. E aqueles irmãos que estão na nossa lista de desencarnados, se ainda não foram socorridos pela espiritualidade socorrista, que eles possam ser visitados e possam ser amparados neste momento. Mas que todos os desencarnados recebam também as nossas vibrações de amor, de paz e de carinho. E vamos agora, neste momento, pedir em especial os nossos irmãos que se encontram na nossa lista de preces especiais. Carolina Arruda, ao casal Cris e Márcio, Kelly Toesca, Flávio Abinage, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, Júnior Arcúrio, José Aparecido Cavelânea, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria Badia Campos, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, que eles possam ser visitados. Pedimos também a Cauã Santos da Silva e Aldemir Gustavo da Silva, que todos possam ser visitados onde estão. E que nós, assim, neste momento, vamos encerrando as nossas vibrações, emanando muita paz para o nosso planeta. Que assim seja. Que assim seja. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações. E que tenhamos uma semana abençoada, e que colocamos em prática tudo o que aprendemos, com amor e dedicação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Joia, pessoal? Tudo bom, graças Sim. a Deus. Ótimo. Um bom final de sábado e bom domingo para vocês. Uma boa Páscoa para vocês. Feliz Páscoa para nós. Ô, Carlos, deixa eu te pedir desculpas. Semana passada você me mandou a mensagem, se eu não me engano, foi a hora que eu acordei que eu vi. E tem não sei se ele é um vereador, um deputado, ele sempre me manda mensagem no negócio de cachorro. E aí, a hora que eu abri, era a sua mensagem, mas eu achei que fosse ele falando de reunião. Eu falei, o que esse moço quer fazer reunião, meu Deus do céu? Coisa doida, essa hora da manhã. Aí eu respondi bem secona, né? Ao longo do dia, quando você respondeu de volta, eu olhei e falei, uai, o Carlos me respondeu? O quê? Aí eu respondi seca desse jeito pro Carlos. Aí eu fiquei sem graça de consertar. Aí depois eu falo com o Carlos, meu Deus do céu, mas eu achei que era o moço. Eu nem sei quem que é esse moço, não sei nem como é que ele descobriu o meu WhatsApp. Que vergonha. Carlos. Ah, tranquilo, sem problema. Ok, pessoal. Tchau, tchau. Ai, beijo, até mais. Tchau. Tchau, dona Clara. Um beijo, feliz Páscoa. Tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Tchau, tchau.